Oi, gente, tudo bem? Ó, estamos uns minutinhos atrasados, mas só um pouquinho, bem pouquinho, mas é por um ótimo motivo, porque olha quem tá aqui do meu lado. Como eu falei ontem no Top 5 da Beleza, a Rafaela Crepaldi veio aqui hoje. Oi, Rafa, dá oi pras meninas. Oi, Minas. A Rafa, como eu já contei pra vocês, ela é maquiadora da NARS, entende tudo dos makes mais bafo, daquelas cores maravilhosas que a NARS tem. Enfim, e vai trazer algumas das dicas dela aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, vai ser demais. Vocês mandaram várias perguntas. Tentei aqui selecionar algumas, tá difícil porque tinha muita pergunta, viu, Rafa? Mas vamos lá. E depois tem uma surpresinha também que a Rafa preparou aqui pra gente, quer ver? Eu vou começar logo com uma pergunta que bombou muito. Vou até dizer, ó, teve, por exemplo, @_TT, @Evanise Cantuário, @Isadora Camargo, @Beatriz Mitusa. Muita gente perguntando, Rafa, por que você escolheu ser maquiadora? Bom, essa é uma pergunta que muito recorrente realmente, todo mundo me pergunta isso e foi bem engraçado, porque uma vez eu escutei uma pessoa, quando eu respondi, eu sou maquiadora, a pessoa, nossa, que profissão mais contemporânea, né? Que essa coisa de você maquiar alguém é uma coisa que na verdade todo mundo deveria saber fazer, né? Mas não. E, bom, na verdade eu decidi ser maquiadora porque eu sempre tive muita facilidade de trabalhar com as mãos, muita, então desde pequena, na verdade nem adolescente, criança mesmo, eu me pegava sempre desenhando, aquarelando e sempre trabalhando com as mãos mesmo, com cores. Então, meu pai, muito sábio, me colocou em cursos de desenho, curso de pintura, curso de aquarela, curso de gravura, que acho que conheço todos os centros culturais de São Paulo. E então foi por isso que acabei desenvolvendo um gosto muito grande por arte e fui estudar arte. Então, mudei para Nova York para estudar um pouco de arte, depois voltei, me formei na faculdade de arte. Você foi super novinha, né, pra Nova York? Fui super nova, fui com 17. Fui com 17, com a cara e com a coragem, junto na mala. E é isso, então, né, quando eu voltei, eu já engatei na faculdade de arte, mas já comecei a trabalhar com maquiagem, que no fundo, eu acho que é uma profissão que acabou vindo quase como o lado rentável da arte, sabe? Porque eu vejo que é muito difícil realmente um artista sobreviver, enfim, tem toda uma questão de mercado, né? Então a maquiagem, ela me dá essa facilidade de colocar meu talento. A gente vai comprovar daqui a pouquinho, viu, gente? Mas, ó, já que você falou disso, @LarissaMLK pergunta o seguinte, então, que conselho você daria pra quem deseja seguir a carreira de maquiadora? Bom, acho que o primeiro conselho, sem dúvida, é sempre estudar, pra começar. Porque eu acho que as pessoas acham que essa carreira de maquiador ou de cabeleireiro, essa área de beleza, basta você saber fazer um delineador, você saber trabalhar, enfim, ter essa facilidade de maquiar que é o suficiente. Mas não. Um maquiador, você precisa pensar, você precisa ter base pra isso, você precisa ter teoria pra isso. Então, estudar arte, história da arte, estudar teoria da cor, estudar a beleza em si, enfim, tá sempre antenado com o que tá rolando à sua volta, né? Assim, acho que falando de outros países, inclusive, a gente tem um mercado, é quase um pulo, né? Falando como é o mercado da beleza no Brasil e lá fora. Então, tem que continuar estudando muito e lendo muito sobre isso, sobre pintura, sobre tudo, né? Entendi. E há mais ou menos uns 2 anos, você foi chamada pra ser maquiadora da NARS. Gente, ela é maquiadora da NARS no Brasil. Pensou em NARS no Brasil, pensou na Rafa. É isso, tá? Só pra explicar direitinho. E aí você foi chamada pra trabalhar com eles, é isso? Exato. Então foi bem engraçada a situação, bem interessante, porque eu tinha acabado de terminar a faculdade de arte, então quando eu comecei a faculdade, eu já estava maquiando, comecei a fazer muitos trabalhos, só que os trabalhos surgiam, assim, ele meio que chegavam até mim. Eu nunca procurei trabalho de maquiagem nesse período, porque eu fazia faculdade, eu achava que eu tinha que dedicar, já que eu estava pagando tão caro, eu tinha que dedicar meu tempo para isso. Então eu nunca fui a fundo de procurar trabalho e tudo mais. Então quando eu terminei, foi o momento que eu falei, e agora? Agora eu vou ter que entrar com a cara e com a coragem, né? Agora eu vou ter que me colocar no mercado, as pessoas precisam me conhecer. E então, assim, 6 meses depois, assim, eu comecei tava engatinhando, foi quando a NARS entrou em contato, falando que eles estavam vindo pro Brasil, e eles queriam o meu currículo porque eles queriam que eu assumisse a marca, a gente chama de forma artística, né? Porque a gente tem uma equipe grande, um time grande, mas eu cuido da parte de visual, artística da marca. Entendi, arrasou, gente, ó, arrasou tanto que, ó, falei que a gente tinha uma surpresa. É o seguinte, tem um grande desafio que eu sei que vocês amam,
mas que é meio complicadinho, que é assim, olho esfumado, brilho, as meninas têm festa de 15 anos, o fim do ano tá aí, daqui a pouco tem formatura, e elas mandam milhares de perguntas pra gente. Gente, como que eu vou fazer, como que eu posso fazer um make mais elaborado, como que eu posso fazer um make mais legal? E a Rafa vai ensinar agora pra vocês um make, que é assim, simplesmente lindo de morrer. Eu amo, amo essa maquiagem. Bota aí na tela pra gente ver de quem que a gente tá falando. Diva, musa maravilhosa, Ashley Benson. Gente, como não amar essa maquiagem dela? Tudo bem, o rosto lindo ajuda muito, né, Rafa? Mas a maquiagem aí também. A pele também ajuda Nossa, bastante. é muito maravilhosa essa maquiagem. E a Rafa vai ensinar a fazer esse make que vocês estão vendo aí. Ou seja, todos os truques do esfumado perfeito, dessa sombra que tem um brilho ali maravilhoso. Ela vai mostrar agora. Eu, dessa vez, não fui a selecionada, não vou ganhar esse presente, tá bom? Tô brava. Por isso. Mas vou chamar a nossa apresentadora, repórter e modelo de plantão que todo mundo já conhece, que é a dona Isa Otto. Isa, venha para cá. Oi. Isa tá arrasando hoje. Gente, Isa tem compromisso hoje à noite. Já, viu, Rafa? Ela te contou? Não. Tem compromisso. Então, assim, já veio preparada pra balar na balada, né, Isa? É, preparadíssima. Tá, então vamos lá. Eu sou Ashley Benson, né? Ai, gente, Mas eu já olha preparei a modesta. pele, olha só que linda. A pele já tá maravilhosa, então. Tá vendo? Então vamos começar, Vamos. Rafa? Vamos lá, Isa. Rafa, o que você vai fazer agora aqui na maquiagem Bom, da Isa? eu só acho é legal lembrar que a gente vai construir um olho esfumado, a gente chama de smoke eye, só que não preto, né? Então é legal as pessoas terem noção disso também, que o smoke eye ele não é baseado, não se denomina a partir da cor, e sim do formato, de como construir ele. Então hoje a gente vai fazer um smoke eye azul marinho, com um pouco de cintilância, com esse pouco de brilho, e que obviamente o preto ele entra, porque o smoke eye nada mais é do que esse olho profundo, esse olho degradê. Então, pra construir um degradê com olho escuro, tem que ir preto. Tá? Tô sabendo que o azul já tá aí bombando nas próximas coleções da NARS, né? Nos lançamentos. Então, a gente vai falar de um lançamento, inclusive, um produto que ele é super intenso, super pigmentado e que é muito fácil para uma pessoa amadora usar. Porque é um produto que você pode usar muito intenso, com molhado, ou ele translúcido para aplicar seco, para deixar ele mais translúcido, com mais transparência. Então, assim, apesar dele ser molhado, você consegue misturar várias cores e construir um olho facilmente. Então, vamos começar. Vamos começar? Vamos. Vou aproveitar, Rafa, e vou te fazer uma pergunta. Já que você falou disso, a @LudmilaSilva18, ela mandou a seguinte pergunta. Sombras pretas aumentam ou diminuem os olhos? Já que você falou do azul preto aí. Então, assim, com certeza o preto diminui, porque o preto, ele cria sombra, né? A mesma forma como se você clarear uma parte, a gente normalmente ilumina essa área, escurece essa, justamente para afundar e clarear. Então, o clarear, ele traz para fora, ele vai para frente, ele projeta, exatamente. Então, assim, o olho escuro, ele realmente, ele diminui o olho. Só que, ao mesmo tempo, ele faz seu olho brilhar mais, ele faz o branco do seu olho ficar mais branco, ficar mais aceso. Então, depende muito, porque se você caprichar na máscara em cima e embaixo, ele vai parecer uma coisa mais boneca. Então, depende muito do olho mesmo. Mas uma pessoa que já tem um olho pequeno, realmente vai acabar realçando, né, esse olho pequeno. Esse olho pequeno. Então, Você vamos já lá. passou alguma coisa aí no olho da Isa? Não, eu vou começar com essa sombra. Na verdade, Vamos- não é o vamos must mostrar. have. A gente pode Essa pôr aqui? pertinho da Isa, só para as meninas darem uma olhada na cor. Aqui, ó. Estão vendo? Bom, então essa aqui é uma sombra cremosa da NARS, é um produto multifuncional para os olhos, que ele pode ser usado, assim, com o próprio dedo, esfumado em toda a pálpebra, ou como delineador. Então você tem a opção também de aplicar ele com pincel chanfrado, de células artificiais, olha para baixo, como delineador, porque ele fica bem firminho e ele é um produto de longuíssima duração. Então, assim, eu vou aplicar ele de forma bem despretensiosa por toda a pálpebra, só pra gente criar uma base pro nossa sombra azul. Lembrando que ele já é azul e já tem um brilhozinho, tá vendo? Que ele já tá dando, realmente construindo uma base pro olho, né? Então, assim, a ideia é que eu escolhi uma sombra muito próxima da cor de cima, que eu vou pôr em cima, tá? Teria que ser uma sombra cremosa? Pra servir como base, sim. Tá. Então, nesse momento, ela tem que ser cremosa. Um produto que ele quase faz a vez de um primer, né? Tá, entendi. Mas já dá um fundo. Porque é pra segurar a sombra por cima. Porque como ele tem 18 horas de fixação, ele vai segurar a outra sombra. Tá? Você falou
você já preparou a pele dela, e aí eu vou te fazer uma pergunta que é da @mgehermano. Que é, o que a gente deve passar primeiro? Base ou corretivo? Você não passou, você já fez a pele da Isa. O que você passou primeiro? Base ou corretivo? Então, isso é uma pergunta também muito interessante, porque muita gente faz, não é a primeira pessoa. Acontece, olha pra cima, acontece que não é todo mundo, você não precisa de correção pesada em toda a sua face, né? Todo o seu rosto. Então, a ideia é, você faz a sua pele com a base, você cria um véu translúcido, né? Um véu de cor, na verdade, um véu mais leve de cor, que você uniformiza o tom da sua pele. E, assim, uma vez que você terminou de fazer a pele, aonde você precisar de mais correção, você vem com corretivo. Se você não precisar, você não vem. Então, assim, essa é a ideia. A ideia é que você crie uma cor, um tom, né, mais uniforme na pele. E se precisar de mais correção, você vem. Que, no caso, todo mundo acaba precisando de correção na olheira, né? Entendi. Mas com isso mais explica... leveza de produto, né? Só a base já... Isso explica por que você tem que usar, na verdade, primeiro a base, depois o corretivo. Porque senão você vai deixar tudo pesado de uma vez, né? Entendi. E no caso, se ela precisar de um pouquinho mais de correção em outras áreas, você fez a pele, depois você vem e corrige outras áreas também. Tá, No caso da pele da Isa, eu usei essa base, que é uma cobertura média, mas de acabamento luminoso, que ela é glow. E usei o nosso famoso corretivo, Radiant Cream Concealer, que é esse, pra dar um pouco mais de cobertura na área dos olhos e algumas marquinhas. Tá, já mostrou. Aqui agora, eu vi que você passou um pouquinho na parte de baixo, né? Você usou um pincel achatadinho, é isso? E passou o azul embaixo. Isso, então assim, aqui na pálpebra móvel, eu aplico com o próprio dedo, que eu olho pra baixo, que eu acho que, sei lá, eu tenho mais facilidade, inclusive, as pessoas poderiam fazer isso com certeza com pincel, né? Um pincel de depositar, tá? Mas acho que com o dedo também é super fácil, porque o fato dele ser um produto cremoso, acho que tem essa vantagem também, que você consegue espalhar ele bem e consegue sentir mais e ter mais noção aonde está colocando. Porque o pincel sempre é um elemento a mais, né? Entre a pele da cliente, a sua pele, no caso, e o dedo, tá? E daí embaixo eu usei um pincel bem pequenininho para conseguir criar essa janela, né? Janela entre os cílios. E eu acho que se fosse usar o dedo ia acabar ficando muito grosseiro, então eu usei um pincel fininho. Nossa, mas só assim já tá lindo, né? Ó. No caso foi um pincel bem pequenininho mesmo, ó. Né? Meio achatadinho, né? Isso, olha pra cima. A ideia aqui não é deixar nada marcado, é só esfumar pra criar a base pra sombra que a gente vai vir depois, tá? Vocês entenderam, né, gente? Esse produto, ele é uma base que vai fazer... vai servir como base, né? Pra sombra, e ele vai ajudar a fixar melhor a sombra que vai vir em seguida. Então, assim, ainda vai ter uma sombra aí depois. Certo? Bom, segundo passo agora. A tal da sombra, que é essa aqui. Essa aqui é a nova Duo Intensity. É uma sombra da NARS que foi um lançamento nosso, acabou de chegar. Nas lojas, enfim, principalmente, acho que chegou primeiro na Sephora.com. É uma sombra que você pode aplicar ela seca, com pincel, enfim, de depositar. Esse aqui é um pincel que ele foi desenvolvido, inclusive, para se usar com essa sombra, que foi projetado para se usar seco ou molhado. Então, você pode usar ele seco e conseguir um acabamento mais translúcido, ou molhado para conseguir um acabamento mais denso e com bastante pigmentação. Maravilhoso. Que é o caso que a gente vai fazer agora. Você quer a gente aplicar um seco molhado? Você quer aplicar uma vez seco, só pra gente ver qual é o efeito? E aí depois... Bom, então, aplicando ele seco. Você vê que a gente já consegue bastante pigmentação, né? Comparando, ó, vocês estão vendo, gente, os dois olhos, você já vê que já mudou, né? Ó, a gente ainda consegue uma pigmentação boa, mas você quer brilhar. Você quer brilhar, né, Isa? Hoje, então... Pra arrasar nessa balada aí que você agora eu molhei o pincel e estou pegando a sombra. Ó, tá vendo que a gente pode... Como essa sombra foi formulada para se usar molhada, você cria quase como uma pastinha aqui, uma aquarela, né? E você consegue aplicar ela, ó. Veja só, bem mais intensa, né? Tipo uma tinta. Ó. Gente, ó, Rafa, aproxima aqui pra essa câmera pra eles darem uma olhada. Olha. A outra, gente. Isso, ó lá. Que lindo! Ai, fica Isa. bem bonito, né? Bom, então vamos lá. Vira assim pra mim.
Olha pra cima, pra baixo, desculpa. Aí você já aplica de um outro jeito, né, Rafa? Você tá... Na verdade, assim, como eu molhei, ó, ela já vem muito intensa, olha só. Já vem muito intensa, já mostrando um perolado. Parece que, assim, metalizada, parece que é um metal mesmo. Então, eu aplico em toda a pálpebra, até o côncavo, porque depois eu vou esfumar, né? Veja só. Gente, olha que brilho incrível. Realmente faz uma diferença enorme, ó. E agora com o pincel chanfradinho, um pouquinho menor, eu vou esfumar esse produto. Sem produto, não coloquei mais. Ah, tá. Só o que já tava no Só o que já tava. Como que eu esfumo com perfeição, Rafa? Pra não ficar aquela coisa marcada, estranha. Então, ao vivo é mais complicado mesmo, né? Mas, em geral, a ideia é tirar a marca daquela sombra que você tinha aplicado, né? É tirar essa marca muito forte, né? Pra fazer realmente um degradê, ele tem que morrer de uma forma bem suave. E você tem que esfumar, né? As pessoas acham que você faz assim já é o suficiente, mas não. Você tem que ir fazendo até você realmente ver que você tirou a marca, né? Então, você vê que eu tô aqui, ó, forçando o movimento. Forçando. Até sair realmente a marca, né? Ficar uma transição mais natural com a pele, né? Isso. Vira mais. A gente conseguimos. Nossa, gente. Ó. Eu amo que a Isa não consegue ver, e aí ela fica super curiosa. Fico ansiosa. Fica ansiosa? A Isa tá maravilhoso. Fica tranquila. Olha pra mim. Uou. Ai, como é bom maquiagem bonita, né? Tão mais fácil. Tão mais fácil. Ó, então aqui a junção... Aqui o final também é uma pergunta que todo mundo me faz, assim. Você tem que realmente perceber o formato do seu olho. Aqui é o formato do olho dela. Ele acaba aqui, teoricamente, pra vir fazer a junção embaixo, né? Então, você pode... Mesmo que acabe aqui, você pode morrer aqui de uma forma bem sutil aqui, né? Realmente pra dar esse degradê. Olha pra mim. Tá vendo? E parece que fica uma coisa mais, né? Parece que é você o dá uma desenho alongada, do olho, você dá uma né? amendoada no olhar, ó. Não sobe muito pra sobrancelha, né? Você respeita bem aquela linha do côncavo mesmo. Subindo um pouquinho, é isso? Isso. Então, você tem que subir, na verdade, você tem que fazer até o côncavo e depois, acima dele, você só esfuma. Você não precisa depositar. Agora, eu tô vindo ainda com o pincel um pouco úmido, vou aplicar um pouquinho mais, olha pra baixo, só pra gente dar um pouco mais de intensidade na pálpebra, ó. Você vê que eu ainda tô adicionando o produto molhado, né? Depois eu volto a esfumar ele pra fazer de novo a junção. Assim. O outro produto você aplicou com o dedo. Esfumar tem que ser com pincel, Rafa? Esfumar sim. Sim. Esfumar sim, porque as cerdas tem um formato já perfeito pra você conseguir esfumar, né? Tá. Então já, com certeza. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar mesmo. Esse aqui, que é um pincel fofinho. E vou dar só um acabamento aqui no final, que é fazer essa junção aqui, ó. Olha pra mim. Ó, vou dar uma esfumadinha de leve. Aqui você pode pegar uma sombra mais mate, com um tom um pouquinho mais quente, com fundo rosado. Você pode pegar o seu próprio blush pra fazer isso. Às vezes, pra economizar tempo, assim, você pode pegar o próprio blush. É só pra dar uma esquentada nessa área, pra realmente fingir que é um sombreado que tá do seu côncavo, né? Que tá finalizando esse olho, né? Entendi. Bom, agora, aquele mesmo pincel que a gente usou embaixo, a gente vai usar agora embaixo de novo, só que molhado. Nossa, vai lá embaixo molhado. Olha só como fica aqui, ó, que incrível. Tá vendo? Você consegue esfumar depois que ele secar, mas ele ainda fica bem intenso. Agora eu molhei ele. Quando você molha, você sempre tira um pouquinho do excesso na mão, é isso? Sempre. Tá. Fica mais queijo, isso. Aplica de pouquinho. Se eu não tenho esse pincel achatadinho em casa, dá pra usar um outro tipo de pincel? Dá pra usar o famoso pincel chanfrado, que é aquele pincel que a gente usa pra delinear. Ele também seria uma boa. Tá. Olha pra cima. Então agora eu peguei ele mesmo, só que eu peguei um novo, um limpo. E agora eu tô esfumando ele sem produto nenhum. Agora é só esfumar pra também tirar aquela marca, né? Que a gente tinha deixado um pouco mais marcadinha. Agora é só realmente pra criar o sombreado.
Se em casa eu não tenho 2 pincéis desse, eu tenho que limpar bem o meu... Só passa num papel, assim, numa toalha, né? Agora, você viu, ó, faltou um pouquinho aqui no meio. Esse olho que a gente tá vendo na imagem, pra que a gente tá replicando hoje, ele é bem escuro, então a gente tem que passar ele toda essa área, inclusive aqui no cantinho interno. Ah, sabe uma pergunta que eu fiquei curiosa também quando eu vi? Como ela tem a pele clara, a Isa também tem? Ah, no cantinho interno, né? Tem que ir tudo. Só que assim, se a gente rever a imagem, vocês podem ver que nesse cantinho interno tem um pouco de iluminador também, de sombra clara. A gente consegue pôr a imagem de novo? Só pra gente... Né? Então, a gente vê que a gente tem um pouquinho de sombra clara aí no canto interno. Então, eu vou pegar um outro tom da nossa Duo Intensity e vou passar no centro. Que tom que é esse? A gente só mostra de novo, Rafa? Esse Eu aqui. acho que não deu pra pegar. Tá. Como que eu posso chamar essa cor? Não sei. Não, essa cor chama Dione. Mas ele é um... Ah, e na verdade ele é um prata, ele é um tom meio metalizado, assim, mas ele não tem um prata, aquele prata branco, né? Ele puxa, ele tem um tom bem sutil, assim, é um tom cintilante que eu diria chique. É porque o pratão é o tipo de aí prata pode chique ficar... que a gente pode abusar. Ó, tá vendo? Uma luz, Tem um toque meio marrom, né? Não sei, mas você não percebe isso na hora que você passa. Você tá passando só no canto interno? Só no cantinho, eu tenho um leve toque, porque eu vi que a imagem, a gente tinha isso. Tá? Então aqui eu vou limpar. Gente, caiu sombra, não se desespere. A gente pode limpar, importante. Né? Não precisa ficar passando pó embaixo, nada disso. Nada Só disso. assim já dá pra... Ó, vejam que a gente caiu um pouco de sombra aqui. Eu tô limpando com pó, tô tirando todo o excesso, sendo que essa pele já tava feita. Não tá desesperada, né, Rafa? Não tô desesperada, nada aconteceu, tudo vai dar certo. Ó, agora com cotonete, a gente limpa. Olha pra cima. Se você achou que você ficou assim monstrinha, ainda ficou um pouquinho de azul, você pega um corretivo, ou pega a sua base e passa de novo. Então, ó. Aliás, abrir, né? Deixa eu te perguntar, com um olho como esse é importante corrigir bem a olheira, né? É importante corrigir Tá. muito bem. Tá. Só um minutinho. Senão, a não ser, né, sei lá, essa semana Halloween tá chegando, né, Isa? Ai, Se você Ju, tiver com não, olheira... Tem que ser a olheira certa, né? Não pode ser errada também, nem pra mim. Bom, então aqui, eu peguei um pouquinho de base aqui só pra vocês entenderem como que pode acontecer uma correção. E vou reaplicar aqui onde, de repente, ficou um pouco mais escuro. Veja. Só base mesmo, né? Nem Só tá base. passando corretivo. Não, mas eu vou finalizar com corretivo Ah, depois. tá. Certo? Vamos fazer outro olho pra depois ir pro preto? Vamos. Ô, Rafa, esse tom de azul, como o da foto e como esse que a gente tá usando, ele combina com todos os tons de pele? Por incrível que pareça, sim. Esse tom de azul, vejam novamente, ele é um tom bem fechado, então, assim, eu posso falar por mim mesma que tem uma pele, não pode não parecer, mas aqui do lado da Isa a gente vê que a gente tem um contraste muito grande de pele, né? Então a Isa, ela usa mais ou menos um light 4, light 3, e eu uso um medium 1, medium 2, né? Falando em termos das bases de tons da NARS. E o meu tom de pele é um tom muito difícil pra se achar azul, porque pode ficar meio, sabe? Pode ficar um pouco vulgar, assim, não sei, se eu usar um azul muito claro, um azul turquesa, pode não ficar muito bonito. Então, assim, eu sempre prezo por tons de azul mais fechados. Então, esse aqui, de fato, é um tom que pode ir em qualquer uma. Sim, Azul. a gente tá falando de um tom praticamente universal. Aí ela tá fazendo a mesma coisa que ela fez no outro olho, gente, no Nesse aqui, olho né? de lá da Isa. Então, a gente vai esfumar. Opa, peguei o pincel errado. A gente marcou, agora a gente vai tirar a linha, né? Mesma coisa, os movimentos, gente, pra suavizar a transição. Muita calma, paciência nessa hora. Isa, você sabe fazer olho esfumado? Não. Olha, Pena que você não tá aprendendo. eu acho lindo, mas eu sempre acho que eu faço errado. Por Tem quê? Eu não sei, eu acho que na hora de esfumar, eu acho que eu miro pro lugar errado, não sei, eu fico com a sensação que ele não fica bonito, igual quando uma maquiadora mesmo faz. É, gente, porque esse olho pode parecer um soco, né?
Ou pode parecer um com essa negócio sensação, super elegante. Então, realmente tem E eu começo a ver que aquilo tá borrando, eu tô falando, vai dar tudo errado, daí eu me desespero, daí eu passo camadas e mais camadas, daí fica uma E ele, coisa... o Rafa, ele pode terrível. parecer um soco se você fizer o quê? Se você não souber esfumar direito, se você Ah, fizer tá. o formato errado, ou de Uhum. repente você faz o formato um pouquinho errado, um arredondado assim, enfim, usou um tom muito mate, você não colocou esse tomzinho mais glamour, assim, daí pode parecer um negócio Entendi. surreal. Esse acabamento muito arredondado, sem puxar essa pontinha que você falou, já dá uma certa estranheza. Fica bonito também, até, assim, é muito conceito, né, também. Mas eu sempre falo pra gente puxar um pouquinho pra, inclusive, dar uma acentuada no formato do olhar, né? Olha pra baixo. Dá pra ver a diferença, que é grotesca, assim, é realmente enorme. Ó, Não dá entre muito. aplicar ela seca e aplicar ela molhada, né? Nossa, a molhada dá um efeito lindo. E continua, né? Você vê aqui que... Você vê no outro olho que já tá secando que... Continua aceso, né? Continua, Bem intenso. Isso. Isa, você vai ter que testar em casa esse final de semana essa maquiagem aí, entendeu? Segunda-feira quero ver. Como que você vai chegar aqui na redação. Que a Isa, ela arrasa nos penteados. Ela falou pra mim que hoje, antes de sair, vai fazer essa trança igual da Ashley Benson aí da foto. Tô querendo ver, viu, Isa? Meu Deus. Eu vou assistir de novo a TV Capricho pra aprender. Ah, vocês já fizeram esse penteado antes? Não, a sua maquiagem, você Ah, de novo, claro. pra não ter erro. Porque você fica aí, você não vê, né, como faz. Só fica sentindo, assim, no olho. Até eu, às vezes, revejo os vídeos pra ver o que eu fiz, sabe? Quando você fala, ah, será que eu já mudei? Vou ver o que eu fazia naquela época. Às vezes eu aprendo de novo. Olha pra mim. Então é isso. Esse pincel agora, por enquanto, só tô usando produto nenhum. Tá. Só tô realmente passando pra tirar a marca. Olha pra cima. Rafa, enquanto você termina, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Que é da @LiveLMedeiros. Como fazer a maquiagem durar e a pele não ficar oleosa? Pele oleosa, make que derrete, é um drama, assim, recorrente, né? O que você tem que fazer? Então, na realidade, você tem que pensar muito na escolha da base, né? Muito. Então, assim, eu não sei qual que é o argumento, qual que é o parâmetro que as pessoas têm quando elas compram a base, mas você tem que entender como é que é a sua pele, você tem que entender se ela é oleosa, se ela é equilibrada, se não é. Isso tem que ficar muito atenta, sabe? Porque é assim que você vai comprar. E de repente você gosta da textura de uma base que é luminosa, mas ela tem uma aparência um pouco oleosa, porque ela é luminosa, que é diferente, né? Oleosidade com luminosidade. Mas você fala assim, não, mas é essa textura que eu gosto. Então você vai usar um primer antes. Você vai usar um primer que ele controla o brilho e a oleosidade, ele deixa a sua pele mais balanceada para preparar para chegar à base, né? Então acho que o uso do primer também é muito importante. Muitas vezes você consegue dar a própria luminosidade com primer, né? E, obviamente, para os olhos é a mesma coisa, assim, se você usar um primer para receber a sombra antes, o nosso primer, por exemplo, ele tem até 18 horas de fixação, então ele vai realmente segurar a sombra e não vai deixar ela derreter. Não vai deixar ela craquelar, não vai deixar vincar. No caso hoje da Isa, eu usei aquela sombra cremosa, olha pra cima, de potinho, como primer, né? Então eu usei ela como primer, ao invés de usar o primer, eu usei ela porque ela também tem uma fixação enorme e ela, além disso, intensifica a cor da sombra. Ô, Rafa, deixa eu te pedir um favor. A produção tá aqui muito invejosa porque a Isa tá ficando linda. Esse olho tá maravilhoso. E o nosso tempo tá correndo. A gente consegue fazer um olho dela. Vou fazer uma proposta aqui, Isa, vê se você topa. A gente termina um olho, aí você mostra. Depois a gente sai da TV, a Rafa termina. E aí a gente volta pra TV só pra você mostrar a sua maquiagem no final. Pode ser? Pode, ela dá todas as dicas num olho só pra gente não perder informação nenhuma. Mas ela termina depois, tá? Você não vai sair daqui. Eu espero, né? Pode ser, Rafa. Pensou que linda? Bom, vamos lá. Então, assim, eu acho que o último passo para esse olho que a gente tem, né, é com certeza o preto. A gente não pode esquecer que o Smokey Eye, esse olho, apesar de ser azul marinho, ele imprimiu um olho azul, ele tem preto. Então, o preto, que é esse nosso lápis, que é um lápis de longa duração, que ele é super preto, a gente vai passar ele olha pra baixo, na linha d'água superior. Estão vendo, gente, ó? É tipo emoldurar os olhos dela. Exato, criar esse... Por quê? Porque quando a gente vem com a máscara,
não é pra ficar nenhuma margem de pele, nenhum tracinho claro aqui. É pra ficar realmente tudo preto, tá? E óbvio, eu vou, olha pra baixo, eu vou fazer um pouquinho aqui em cima também, assim, na luz. Vou pintar bem a raiz dos cílios dela, porque lembrando que a ideia desse olho é criar um degradê. Então, uma vez que a gente põe o preto na raiz, a gente vai esfumar ele e vai criar esse degradê junto com o azul marinho, tá? Aí você já tá vindo esfumando. É, tô trabalhando só um pouquinho, só pra tirar um pouco da marca do preto. Vou de novo aqui na raiz dos cílios dela, vou pintar bem a raiz, que é pra não mostrar nada de pele. E vou passar na linha d'água também inferior. Que chato com esse olho aí, hein, Isa? Esse olho verde aí vai... Mais verde do que nunca. Vai gritar, né? Pois é, essa coisa de olho diminui, olho escuro diminui ou aumenta. Então, assim, com um olho desse, né, a gente não precisa nem cogitar, né? Pode A fazer própria o Ashley Benson, né? Ela tem um olho super pequenininho e ficou lindo assim, né? Fica meio fechadinho. Certo? Olha lá. Olha. Olha lá, sujou. Ai, meu Deus. Gente, achou que tava precisando de acabamento? Lembra-se que o pincel de esfumar, esse aqui, ele é coringa. Então você pode usar ele pra todas as situações, você pode voltar a usar ele. Agora eu vou pegar um pouquinho do próprio blush aqui da Isa, vira pra mim, e vou esfumar, olha pra mim. Aqui assim, pra criar aquela junção, né? Lembrando que eu falei blush porque ele também, inclusive, tem um tom bonito, ele tem um peroladinho que ele vai dar continuidade no perolado do olho. A gente pode... Deixa eu só mostrar a cor que você tá usando, só para as meninas terem uma ideia. Que não precisa ser um marrom, não precisa ser nada disso. Basta um... Aí, Ó. tá. Já deu pra... Olha pra mim. Certo? E por último, vamos só dar uma leve acentuada na sobrancelha, porque a gente sabe que nessa maquiagem ela tá com uma sobrancelha bem escurinha, né? Bem marcadinha, então a gente vai... Apesar da Isa ter uma sobrancelha bem bonita já aqui, com bastante fios. A gente vai dar uma leve escurecida, vira mais. Ó. E que isso dá muita diferença na maquiagem. Ele faz uma moldura, realmente. Ele cria uma moldura pro olho dela. Certo? Olha lá. Que diferença que dá. Nossa, só um Sobrancelha pouquinho é- já fez muita diferença. Só um né? pouquinho, né? Uhum. O preto também, né? Olha a diferença de um olho pro outro, só que você Ai, passa o muda preto. muito, é. Nossa, lindo, Isa. E depois, finalizando mesmo com a máscara de cílios de volume. Então, a gente... Vamos aplicar... Ai, já que você chegou na máscara, eu vou fazer uma pergunta da @Giane_Neri. Meus cílios não curvam de jeito nenhum. O que ela precisa fazer, Rafa? Curvex, com certeza, tem que pegar a prática com Curvex. Curvex sempre. E a minha dica, que eu acho o máximo, que eu aprendi isso com uma cliente. Teve um dia que eu tava passando máscara nela, ai, Rafa, posso passar eu mesma? Deu, claro, né? Daí ela pegou a máscara e veio aqui e ficou aqui, na raiz dos cílios. Ficou na raiz. Não é aqui, gente, nos fios, não é nas pontas, é bem na raiz. Você fica trabalhando, depositando o produto, até você ver que os cílios realmente subiu. Daí depois disso você puxa pras pontas. Ah, entendi. Tá? Isso é uma dica ótima. Giane, tenta aí, conta pra gente Pode depois se confiar. deu certo, hein? Olha pra baixo. Você vê que são camadas, né? E aproveitando que a Isa tem bastante volume, a gente só capricha. Olha pra mim, Nossa, fica lindo, né? né? E agora, na parte inferior, a Isa olha pra cima e eu pego os cílios dela inferior. Um olho desse tem que passar em cima e embaixo, né, Em Rafa? cima e embaixo, porque você fez um smoke, você tem que dar atenção pros dois, tanto pra cima quanto pra baixo, não só pra cima. Certo? Uau! É isso? É isso. Para um olho como esse, você usaria aquele blush que você já mostrou? Eu poderia usar aquele, mas eu já tinha separado um blush, que é um blush cremoso da NARS, que eu gosto muito. E que ele é bem noite, mas ao mesmo tempo ele pode ser uma coisa dia.
é um produto, na verdade, que é multifuncional. Ele é um produto que ele pode ser usado na bochecha, nos lábios e nos olhos. E ele já tem um pouco de cintilância, ele tem um pouco de cobre com rosa. Eu acho um tom bem chique, assim, bem especial. E eu gosto muito, mesmo pra noite, eu gosto de misturar ele com bronzer. Às vezes eu vou afinar o rosto. Então a gente podia, inclusive, dar uma afinadinha no rosto, né? Que a gente pode falar de contorno, que eu sei que é uma dúvida bem recorrente também. Então a gente tem uma paletinha de contorno. Vou só fazer ela antes do... Faz o biquinho, né? Foi uma pergunta da Rafaela Ciene, inclusive. Lembrando que pra fazer o contorno, a gente vai marcar, acentuar esse sombreado que a gente teria se a gente tivesse com o rosto mais magro, né? Então a gente vai aplicar logo aqui nesse debaixo do ossinho, né? Veja, tá? Bem sutil. Tira o excesso. Gente. Pegou muito, gente? Tira o excesso. Tá? Vai marcar. Lembrando que não é pra ficar uma risca, que a gente não quer ficar com a cara toda marcada, né? Então a gente vai espalhar bem. Fazer até esse degradezinho, pra depois vir com o blush. Nesse blush, ele é cremoso, então você pode aplicar ele com as mãos, com os dedos. Você pode aplicar ele com pincel. Opa. Sem deixar fios. E, obviamente, fazer a junção do contorno com ele, né? Então, você tem que realmente fazer a junção dos dois. Então, a gente vai espalhar, trabalhando... Como a gente quer afinar, em vez de trabalhar só a maçã, a gente puxa um pouquinho, que é fazendo a mesma direção do próprio contorno. Então, olha... Fica romântico, sabe? Esse tom, assim, que ao mesmo tempo é meio cobre, um pouco de rosa. Ele combina com smokey eye, mas ao mesmo tempo mantém uma coisa mais sexy, mais bonita, assim, mais... E depois a gente dá um leve toque com o iluminador, que é um iluminador puxado pro dourado. Puxa um pouquinho. E a gente trabalha bem acima, ó. Aqui é o nosso contorno, aqui é o blush, aqui é o iluminador. Mas no fim, a transição entre eles tem que virar meio que uma coisa só, né? Tem que virar uma coisa só, exatamente. Tá. Inclusive, você pode passar um pouco de iluminador em cima do blush, não tem problema algum. Olha a acentuada que já, né? Dá uma viradinha assim, Isa, pra vira um pouquinho pra lá, ó, só pro outro lado. Isso, ó lá. Estão vendo, gente? Mas é legal tampar, né, mesmo? Porque daí você consegue visualizar realmente a... Tá linda. E a boca? Só pra gente, o que você faria nessa boca? Na verdade, eu pensei realmente em mostrar a funcionalidade desse múltiplo, que ela já tem um tom de lábio bonito, então faz um biquinho. A gente vai ficar uma coisa mais nude, então ao invés de apagar a boca, que eu acho que também eu não acho tão interessante, eu acho que a gente podia dar esse contraste, assim, esse tom mais romântico, mais menina, assim, eu acho interessante esse tom de boca carnuda, assim, um tom chique, sabe? Então a gente usa o próprio produto, que ele pode ser usado na boca. Arrasou! Linda, Isa! Né? Depois você vai olhar no espelho e vai contar. Na verdade, vai terminar primeiro, né? Não, vamos fazer uma piadinha com a Isa, ela vai ficar assim agora. Se vira e termina. Quero ver se você consegue terminar esse make. A parte de esfumar, que é o mais difícil, acho que já foi, né? Então, agora é só o lado. Espertinha. Bom, mas é isso, gente. Vocês curtiram esse make aqui da Isa? Eu achei maravilhoso. Você pode aprender a fazer. Se dessa vez ainda ficou com um pouquinho de dificuldade, é só voltar um pouquinho no vídeo, né, Rafa? E repetir ali. A gente amanhã sobe no nosso site também esse vídeo com passo a passo. Então você pode ver, rever e quantas vezes você quiser pra esse rostinho lindo da Isa, que é cheia de fãs e todo mundo ama. Rafa, obrigada, viu? Obrigada. Adorei que você veio aqui. Espero que você Também, volte outras adorei. vezes pra ensinar outras maquiagens, que essa aqui ficou demais. Tô quase pedindo pra fazerem em mim também. Brincadeira. Mas é isso, gente. Vocês curtiram? Eu curti muito. Não saiam daí. A gente continua. Essa semana tem Semana Especial Katy Perry. Aniversário da Katy. Sábado, né? Sábado. Ai, quase aí já. Enfim, várias coisas muito legais, tá bom? E não deixem de assinar o nosso canal do YouTube também, que lá você vai saber de todas as novidades antes de todo mundo. Tudo que rola aqui na Capricho, tá bom? Rafa, obrigada. Obrigada. Isa, Obrigada, obrigada. Isa. Arrasa Obrigada, hoje. Beijo, gente. Tchau.